Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? No vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos comentar muita coisa que está movimentando o mercado, bolsa de valores, essas coisas que têm impacto direto nas ações, nos investimentos, o que pode acontecer essa semana também. Vamos falar sobre ações pagadoras de dividendos que podem ser boas opções para você avaliar, para você analisar nesse momento. Eu trouxe 3 empresas nesse vídeo. É Petrobras levando o calote, fundo imobiliário fazendo novas emissões, Magalu, Via Varejo demitindo funcionário, Real dando pau no dólar, pelo menos por um tempinho. Sabe aquele ditado, a alegria de pobre dura pouco? Tem esse ditado que fala isso, né? Então quando eu vejo o real vencendo o dólar, se valorizando diante do dólar por um momento, eu lembro sempre desse ditado. Brincadeiras à parte, até mesmo o Bitcoin vem se valorizando muito esse ano, subindo pra caramba. Quem já é de casa, deixa o like aqui, se inscreve no canal, porque isso nos ajuda a fazer também o YouTube a entender que esse conteúdo é bacana, enviar esse vídeo para mais pessoas que queiram aprender sobre investimentos, bolsa de valores, ficar sempre atualizado. Já é o 3º domingo com o nosso resumão, 3º domingo consecutivo. Todo domingo agora eu vou deixar vocês a par de tudo que é importante para os nossos investimentos, principalmente levando em consideração a bolsa de valores. Mas sem conversa fiada demais, vamos logo para o que interessa, né? E por falar em notícia, eu não sei se vocês sabem, mas vocês viram o calote de mais ou menos 140 milhões que a Petrobras levou de um grupo canadense que tinha comprado uma refinaria, a refinaria Six, é uma unidade de industrialização de xisto, se eu não me engano. E aí, como forma de se proteger do calote, a Petrobras decidiu interromper o processo de transferência dos ativos para a empresa. Então eles pararam, não vai pagar, então a gente também não transfere. E esse processo ele deveria durar coisa de 12 até 18 meses. A Petrobras teria que ajudar também na parte administrativa durante esse processo, durante esse período. Não vai, né? Como é justamente essa parte dos serviços que a Petrobras ela precisa prestar e não está recebendo, ela não vai prestar serviço nenhum. A Forbes em Manhattan, se eu não me engano, ela deu o calote. A Petrobras ela não vai mais manter o acordo mesmo com o processo de venda já assinado, né? Não pagou, não vai. Vale a gente lembrar que essa refinaria foi vendida lá em 2021, a terceira de 8 refinarias vendidas pela Petrobras, num processo de desinvestimentos que meio que agora também está paralisado. Então não paga, como eu falei, não leva. Isso não deve impactar em muita coisa os dividendos da Petrobras, que são bilionários. E mudando agora de assunto, falando dos fundos imobiliários, o mercado está com a expectativa de que esse ano os fundos imobiliários consigam captar 30 bilhões de reais, um montante bem acima dos pouco mais de 20 bilhões que eles conseguiram captar no ano passado. Quem gosta de fundo imobiliário está bem animado. E a grande questão que tem ajudado os FIIs a emitirem essas novas cotas é a iminente queda da Selic, perspectiva de que o Copom faça um corte agora já no começo de agosto. Selic vai começar a cair, porque não adianta nada emitir cotas se ninguém quiser comprar, se ninguém quiser pagar por isso. E tem também muita oportunidade, às vezes, para os próprios fundos alocarem esse capital de forma mais eficiente, principalmente falando de fundo de tijolo. Então, tanto com a inflação caindo, a Selic também com tendência de queda, os fundos imobiliários subiram muito nos últimos meses. A gente até comentou isso no vídeo da semana passada. Muita gente agora disposta a investir em fundos imobiliários. E aí, com os fundos imobiliários em alta, isso abre espaço para novas emissões, porque até a própria gestora, né, que se preza ali, ela vai emitir sempre quando ela tiver a oportunidade de fazer essas emissões com as cotas mais caras, em um bom momento. E esse momento é justamente esse momento as coisas vêm melhorando. A mesma coisa vale para IPOs, com a bolsa em queda em 2022, ao longo de 2021 também. Né? Se você for ver, o número de IPOs diminuiu muito na bolsa de valores. Agora, com essas taxas Selic caindo, a tendência é que o número de novas emissões, de ofertas primárias de ações, aumente também. O número de investidores interessados em renda variável, fundos imobiliários, está voltando a crescer, tende a crescer ainda mais à medida que quedas da Selic elas forem realmente se materializando, principalmente nos fundos imobiliários, que a gente está falando aqui de um mercado que é composto por muitos investidores, pessoas físicas. E aí, entre os principais segmentos dos fundos imobiliários, os que estão tendo um bom desempenho agora, os que estão sendo mais beneficiados
com essa alta recente são os fundos de tijolo. E aí a gente tem destaque para os fundos de renda urbana, HGRU 11, por exemplo, fundos de shopping, XPML 11, MOL 11, galpões logísticos também. Inclusive o fundo com a maior oferta em andamento é o HGLG 11, do segmento de logística, que pretende captar 1,4 bilhão de reais para adquirir os ativos de outro fundo, o GTLG 11. Então só essa oferta do HGLG, caso realmente ele consiga captar 1,4 bilhão, isso aí já é um patrimônio maior do que o de muitos fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. O XPML11 também deve captar, fazer uma oferta. Eu mesmo devo aderir a essa nova emissão, caso o preço esteja interessante, mais ou menos ali no último dia disponível. Eu gosto de esperar sempre. Devo aderir também. O mercado ele pode dar uma reaquecida para o lado dos shoppings. Por falar em reaquecimento da economia, a gente tem também um possível programa de incentivos para a venda de eletrodomésticos que pode impactar diretamente Magazine Luiza, outras varejistas também. Ou seja, se tem ali lojas Renner, C&A, Marisa, Lely Blanc, Riachuelo, né? Sofrendo pra caramba com essa isenção das compras online das varejistas estrangeiras. Aí você tem Magazine Luiza e Via que podem se beneficiar agora por outra medida do governo que pode acontecer. Para quem não sabe do que eu estou falando, a gente teve um evento no Palácio do Planalto. O Lula sugeriu para o Alckmin a criação de uma proposta de incentivos a eletrodomésticos de linha branca. Ou seja, estamos falando aqui de fogão, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, esse tipo de coisa. São bens duráveis. E aí se pega, reduz o IPI, diminui o preço dos produtos para o consumidor final, incentiva os clientes a comprarem mais, a economia a girar, porque, como eu falei, eletrodomésticos são bens duráveis, né? O cliente ele às vezes demora anos para fazer compras desse tipo de coisa novamente. Então, se esse projeto ele for criado, o esperado é que a receita das varejistas aumentem, visto que se trata de produtos com um ticket médio bem mais elevado. Tá, eu já falei para vocês o que eu penso também sobre esse tipo de incentivo, tira daqui, reduz o imposto aqui, não adianta muita coisa, isso não resolve muito o problema da economia, não destrava muito no médio e longo prazo. Alguém precisa pagar para a conta fechar, o governo ele não vai abrir mão, então você tira aqui, aumenta aqui, incentiva aqui, desincentiva ali. Na minha opinião não funciona muito, mas quem sou eu para ficar julgando? Outro assunto que eu separei para o vídeo de hoje também tem a ver com o dólar. Que, como vocês sabem, já devem ter percebido, o dólar vem se desvalorizando frente ao real e outras moedas mundo afora, o real ganhando força. Desde o começo do ano isso vem acontecendo, mais ou menos ali de março, abril, o dólar começou a cair. Ali a gente tinha um dólar entre R$ 5,00 e R$ 5,20, mas desde abril que ele vem sempre abaixo dos R$ 5,00, uma cotação que a gente não vê há muito tempo sendo mantida por vários meses consecutivos. E antes que a galera venha ficar falando de política, governo A, governo B, blá, esse enfraquecimento tem muito a ver também com o momento dos juros nos Estados Unidos, a desaceleração da economia americana, os fatores acabam andando juntos também, e não é algo tão específico do Brasil. O dólar ele ficou mais barato mesmo e isso impacta na nossa vida, já vou falar disso aqui. Tem também a questão do arcabouço fiscal, uma previsibilidade mais interessante para o Brasil, o mercado enxergando isso como algo menos arriscado, reforma tributária, tudo isso vem impactando também. E como eu falei, isso impacta na nossa vida, mesmo que você não invista, mesmo que você não tenha ações, não invista em nada, a queda do dólar, isso colabora com o processo de desinflação que o Brasil está passando agora, inflação em queda. E aí, como grande parte de tudo que a gente consome por aqui tem origem estrangeira, você compra tudo em dólar mesmo sem saber. Quanto mais valorizado o real, mais barato ficam muitos desses insumos, matérias-primas, produtos importados. Então, pelo menos em teoria, quanto mais valorizada estiver a moeda brasileira, mais barato vai ficar tudo isso, né? Tudo que for dolarizado. Você tem parte da gasolina que é consumida aqui no Brasil, produtos derivados do trigo, né? Pães, massas, biscoitos, diversos componentes eletrônicos que servem de matéria-prima para carros, equipamentos eletrônicos, tudo isso fica mais barato se o dólar cair. E a gente tem também uma perspectiva de desaceleração das taxas de juros dos Estados Unidos, na alta dos juros nos Estados Unidos, como eu falei, isso tem impacto direto na cotação do dólar frente ao real. As expectativas de que o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos,
que ele siga mais cauteloso em relação a esses novos aumentos das taxas de juros. Isso tem fortalecido as moedas de países emergentes, como é o caso do real brasileiro. Então, por isso que você tem também várias moedas de outros países que estão se valorizando em relação ao dólar e ainda tem espaço para mais valorização dessas moedas frente ao dólar. Prova disso é que todas as moedas dos países do G10, que é um grupo de países desenvolvidos, se fortaleceram frente ao dólar nos últimos meses. E agora parece que chegou a vez dos países emergentes, Brasil, Colômbia, México. E aí, voltando a falar do setor de varejo, outra notícia importante também que a gente precisa comentar, Via Varejo anunciou que vai fazer outra demissão em massa, que ela está com esse movimento de redução de custos, então precisa ficar de olho nisso, é desemprego sendo impactado, muita gente achando que a economia vai realmente voltar a crescer, mas a gente precisa ficar de olho. O risco ele ainda existe. Só essa semana muitas pessoas foram demitidas em diversos setores, até mesmo de escalões mais altos. O objetivo da empresa é priorizar o que está dando mais certo, o que é mais relevante em termos de projetos que ele tem. Isso pode realmente ocasionar uma redução de até 15% do número de funcionários da empresa, que até o final do ano passado era de 46 mil pessoas. Segundo fontes do Valor Econômico, o plano da nova diretoria é justamente focar em áreas que eles consideram mais fortes. Financiamento, logística, enfim. Também se fala que a Via Varejo está em contato com bancos de investimentos para se preparar para uma nova oferta de ações, para que a empresa consiga se capitalizar mais para superar esse momento difícil. Só que emite ações, isso dilui os acionistas. Então, varejo é realmente complicado. Esse é um dos grandes riscos para as empresas de varejo, porque a margem é muito baixa, então elas se dão sempre muito mal quando a economia vai mal. O ciclo é realmente sempre muito duro para o varejo, o ciclo de baixa no crédito. Você tem empresas de commodities, por exemplo, o pau pode estar quebrando na economia, se a commodity estiver cara, ela surfa ali um período bom, o varejo não. Se a economia está mal, é sempre ruim, sempre castiga empresas de varejo. O próprio Luiz Barsi falou, a única certeza é que uma empresa varejista, se ela ainda não quebrou, que vai quebrar. Muita gente até brincou ali, falou que ele estava meio que prevendo quando ele disse isso, e todo esse problema que as lojas americanas vêm enfrentando agora. Diferente do que acontece com as ações mais seguras, pagadoras de dividendos, empresas mais estáveis, setores perenes. Eu separei aqui 3 para a gente comentar com vocês. Vale 3 é uma opção legal para quem gosta de receber dividendos, de investir em ações, e analisar mais a fundo aí se é esse o seu objetivo. Saiu o vídeo dela completo no canal semana passada, vale a pena você ver, vou deixar o card aqui com um dividend yield também interessante, as ações até parecem descontadas nesse momento. Itaú e Itaúsa também podem surpreender com bons dividendos novamente em 2023, 2024, com os últimos resultados, as projeções divulgadas para esse ano, já deu para a gente ver que o Itaú está num momento bem melhor que os concorrentes privados. Se a gente pega aqui Bradesco e Santander, o Itaú está num momento muito melhor. O Banco do Brasil vem muito bem também, mas se você pegar o ponto médio do guidance do Itaú para 2023, eles estimam ali um lucro líquido recorde para o banco. Se isso se concretizar, vai ser um lucro muito maior que em 2022. E aí, caso o lucro aumente muito, o payout também subindo um pouco, isso contribui para dividendos ainda mais altos a serem pagos. E a mesma coisa vale para a Itaúsa, que tem boa parte dos seus resultados ali advindos da participação que ela tem no Banco Itaú. O lucro do Itaú ele tende a crescer. Nesse momento, a cotação que estava lá embaixo, desgarrada do lucro, já está se recuperando, como você pode ver nesse gráfico aí. Então, às vezes, as ações ficam esquecidas ali. O lucro ele continua subindo, as ações em baixa. Mas como a gente está falando de uma empresa que tem um histórico muito bom, de bons resultados, de boa gestão, o lucro tende a crescer no longo prazo, como a gente está vendo aí, a cotação agora já está voltando a acompanhar. O Santander ajustou recentemente recomendação de compra para as ações do Itaú com preço-alvo de R$ 31,00 para o final desse ano. Outra ação que pode ser uma boa opção também para dividendos é Leve 3, Metal Leve, a Mali Metal Leve, que é fabricante de autopeças, com sede no interior de São Paulo, está com um dividend yield bem interessante também. É uma opção bacana aí para você dar uma analisada mais a fundo. Claro que isso aqui não se trata de recomendação de investimento, de compra, nem de venda. Mas se você for ver, as ações da Mali já subiram mais de 50% esse ano.
Está com dividend yield aí na casa dos 10% ao ano, quase, né? 10% quando a gente fala nos últimos 12 meses. Realmente muito boa essa alta recente das ações da empresa. Quem tem ou já teve, inclusive Leve 3, comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião com relação às ações da empresa. E é assim, galera, não adianta você querer esperar as ações subir também para você comprar, esperar o cenário melhorar para investir em ações, esperar a Selic cair para comprar. Não é assim que funciona. Se você faz isso, você vai sempre comprar caro e vender barato. Você precisa acreditar na filosofia. Se você quer investir em ações no longo prazo, com o objetivo de gerar renda passiva, uma carteira previdenciária, faz isso independente do que está acontecendo. Acredita no plano, na filosofia, segue o plano. Não pare de comprar. E nem fica se perguntando, é hora de vender, é hora de sair, o que é que eu faço? Esse é o seu plano de aposentadoria que você decidiu investir em ações pagadoras de dividendos. E eu te garanto que é muito mais confiável que o INSS, que você não tem nem a opção de dizer se você quer ou não. Você simplesmente paga e vai saber se vai dar certo ou não. Se der certo, é porque já deu um pouquinho errado, mas pelo menos você vai receber. E quando a gente fala aqui de ações pagadoras de dividendos, no meio do caminho ali, o investidor ele tem essa mania, principalmente quem está começando, quem nunca passou por um ciclo de queda, de ficar se perguntando se realmente vale a pena, de duvidar da estratégia. Não. Pega e faz, porque é justamente nos momentos de crise, de queda, que você faz os aportes que vão mais fazer sentido depois, que vão mais levantar o retorno da tua carteira e que vão aumentar o teu dividend yield on cost, que é o dividendo com base no que você paga nas ações. Você fica sempre comprando caro e depois fala, né, que deu errado. Não deu errado porque não funciona, porque não faz sentido, porque você não executou a estratégia do jeito correto. E aí, por falar em alta, a gente tem uma recuperação inacreditável aí de mais de 82% do Bitcoin esse ano, saindo de $16.600, 600 e pouquinho em janeiro, para quase $30.000 agora em julho. Só que ao contrário do que se espera, depois de uma alta forte, né, como essa, muitos investidores seguem confiantes com o Bitcoin. Tem muita gente achando que ele tem muito mais para entregar e muita gente acreditando e considerando o ativo ainda barato. Isso acontece porque em abril de 2024, em abril do ano que vem, a gente vai passar ali por um processo chamado de halving no Bitcoin. É um evento que acontece sempre que o Bitcoin ele atinge 210 mil blocos de transações, fazendo com que a criação de novos Bitcoins caia pela metade. Parece uma coisa muito técnica, eu já expliquei isso em outros vídeos aqui, mas não é muito complicado não. Não estou falando grego não, na verdade é algo até bem simples de você entender se você dá uma estudadinha ali, assim como toda moeda. A gente tem as moedas novas que são emitidas, né? O Banco Central vai lá e pode emitir o dólar lá nos Estados Unidos, real aqui no Brasil. No Bitcoin isso aí também acontece, só que a quantidade de Bitcoins produzida, quantos Bitcoins que a gente vai ter, isso já está definido por algoritmo, não vai ser mudado, como acontece com outras moedas, como o real ou o dólar, que os bancos centrais eles acham que é praticamente infinito, que eles têm o direito de imprimir o tanto que eles quiserem. Então é comum você ouvir, né, os defensores do Bitcoin, os entusiastas, chamarem a moeda de moeda deflacionária. E sempre tivemos movimentos de alta no Bitcoin após esses halvings, o que vem sendo meio que uma profecia auto-realizável até esse momento. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, desse domingo. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!